Vamos permanecer de pé só mais um pouquinho. Quero que os irmãos abram as Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Amém? Amém. Aleluia. Só um instantinho. Desculpa, irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Glória a Deus. Marcos, capítulo 15. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. Louvado seja Deus. A partir do verso Amém. Aleluia. 36, 37 e 38. 37, 38 e 39. Agora pronto. Agora é certeza. Amém? Marcos, eu fiquei olhando outras coisas e outras passagens e outras citações, e aí a principal, que é a leitura, acabei não memorizando, mas aqui está, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 36, 37 e 38. Diz assim: 36, 37 e 38. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Amém? Os irmãos podem se assentar, louvado seja Deus. Nós sabemos e cremos que o Senhor Jesus, Ele está aqui nessa manhã. Jesus, Ele está conosco, e em primeiro lugar gostaria de agradecer ao pastor Alex, que mesmo antes aí da viagem confiou esta parte a mim, e agradecer também aos pastores que estão aqui por essa confiança, pelas intercessões. E é um privilégio muito grande nesta manhã nós falarmos acerca da Páscoa, acerca de Jesus, acerca da morte e ressurreição e do novo significado que ocorreu, que trouxe a morte de Jesus para uma festa, uma comemoração ou um feriado, uma data comemorativa. Louvado seja Deus. A Páscoa, a princípio, ela é uma festa judaica do povo, do país judeu. Ela é uma festa judaica que iniciou-se há cerca de
3.500 anos atrás. Há 3.500 anos atrás que foi instituída, que começou a Páscoa. E ela começou justamente com o povo judeu, com uma orientação do próprio Deus para Moisés, um dos principais líderes judeus. E nós, como cristãos, servos do Senhor, temos a nossa fé, a nossa história, o que nós obedecemos e seguimos, totalmente ligado ao povo judeu. Então, nada mais do que a nossa obrigação, nada mais do que a nossa atenção, querer saber, aprender e conhecer sobre esta data comemorativa. Ainda mais porque no mundo moderno há uma enorme distorção sobre coisas práticas, o que pode, o que não pode, o que é de Deus, o que não é de Deus, acerca desta comemoração, acerca deste feriado nacional, deste feriado cristão. Sim, porque a Páscoa é um feriado cristão. E a Igreja Católica, ela é uma igreja cristã, porque eles creem em Jesus Cristo. Eles creem em Jesus Cristo como Salvador. Eles não creem somente em Jesus Cristo como intercessor, mas eles creem em Jesus Cristo como Salvador. Então, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, ela é uma igreja cristã, e aí da Igreja Católica também vem muitos ensinamentos, muitos costumes, muitas coisas que muitas vezes os cristãos evangélicos, que somos nós, seguimos achando que estamos fazendo a vontade de Deus e que estamos fazendo de acordo com a palavra de Deus. E pela misericórdia do Senhor, nesta manhã nós veremos algumas coisas, aquelas que são pertinentes e aquelas que não são pertinentes ao povo evangélico cristão fazer, praticar e adotar. Quem crê assim diz amém? Amém. Louvado seja Deus. A minha última palavra, pregação, se eu não me engano, eu falei sobre Jacó, falei sobre as esposas de Jacó, e que ali, dos filhos de Jacó, com essas 4 esposas, começou o grande povo de Israel. Eles foram se multiplicando, e começou o grande povo de Israel. O povo de Deus, prometido para Abraão, que dele seria feita uma grande nação, e depois ele teve 2 filhos, Ismael com a serva, Isaac com a própria esposa, com Sara. E aí de Isaac também vieram 2 filhos, e Deus ali deu a bênção. Isaac deu a bênção sobre Jacó. Jacó teve os 12 filhos. Um desses filhos era José, foi vendido para os ismaelitas como escravo, foi parar no Egito, e aí então toda a família, numa época de fome, foi para o Egito. Aí depois de um tempo reconheceram, José se apresentou, e aí o povo de Deus, os filhos de Jacó, entraram no Egito como convidados, com honras e tudo mais, porque eram irmãos de José, que era o grande governador do Egito, o grande organizador de uma época de muita fome. Então, primeiro teve muita abundância, depois muita fome, e foi José, um dos filhos de Jacó, que começou e organizou tudo isso. Então o povo estava ali, e o povo era muito bem quisto naquele lugar, era honrado e tudo mais. Então os irmãos de José ficaram ali, foram se multiplicando, casando, dando um casamento, mas tudo certinho ali entre o povo de Deus mesmo, certo? E foram crescendo, começaram ali cerca de 70 pessoas, e aí se multiplicaram, ficaram naquele lugar por muito tempo. Mas o tempo da vida veio para José,
veio para o faraó, que colocou José como governador, e aí morreram José, o faraó, e as pessoas foram passando, e o tempo foi passando, e em determinado momento, foi se esquecendo de que ali teve um grande governador, e esse governador não era egípcio, e sim era hebreu, e isso foi se esquecendo, e em determinado momento, o povo de Deus, que já não era mais cerca de 70 pessoas, mas eram milhares de pessoas, começou a ser escravizado pelos egípcios. Então eles começaram a ser maltratados, trabalhavam praticamente para conseguir comer, eles não viviam mais, eles apenas sobreviviam, porque estavam debaixo do jugo da escravidão. Trabalho forçado, humilhação, desonra, porque estavam debaixo da escravidão. E nós vemos que a escravidão, ela está diretamente relacionada na parte espiritual com o pecado. Aquele que é pecador é escravo. É escravo do quê? Do pecado. É escravo do vício, é escravo de mal conduta, é escravo dos palavrões, é escravo de muitas coisas. Então, a escravidão e o pecado estão diretamente relacionados. E a escravidão ali vinha pelo povo egípcio. E o povo egípcio, além de muitas péssimas características, uma das principais era idolatria. Eles tinham deuses para tudo. Era Deus para a nossa ótima colheita, era Deus porque as nossas águas são maravilhosas, rio Nilo, o Deus da chuva, o Deus do vento, o Deus disso, o Deus daquilo. E um dos pecados que entristece o coração de Deus de uma maneira sobremaneira, de uma maneira terrível, é a idolatria. É alguém dizer que há outro Deus, ou dar o crédito que é dele, a honra que é dele, pelo sol, pelo vento, pela chuva, pelas colheitas, dar esse crédito, essa honra a outros deuses. E os egípcios faziam, entre outras muitas coisas, faziam isso. Eles tinham muitos deuses. E era esse povo que escravizava o povo de Deus. Então o nosso Senhor Jeová levantou Moisés e disse: olha, chega, eu escutei o clamor do meu povo e eu vou libertar o meu povo. Já está na hora. Eu vou tirar o povo da escravidão. Vai lá, Moisés, fala com o faraó, fala para ele deixar sair o meu povo, ir embora, para que o meu povo me preste culto, louve o meu nome da maneira que me agrada, da maneira que eu quero. Vai lá e fala assim com o faraó. Moisés foi, falou, mas faraó endureceu o seu coração e falou: não, eu não vou libertar esse povo. Esse povo trabalha para mim, constrói aí os meus monumentos, e eles vão continuar trabalhando. Eu não vou libertar o povo. O povo de Israel continuará cativo. E é uma história muito conhecida, a gente vê, ouve palavra, ouve ilustrações, teatros, as crianças representam, sobre as 10 pragas do Egito, que realmente aconteceram. O Senhor mandou ali 1, 2, 3, até a 9ª praga o Senhor mandou, e aí os egípcios
sofriam com aquilo, porém, mesmo assim, nada foi capaz de amolecer ou de deixar com medo Faraó a ponto de ele libertar o povo de Deus. Deus se mostrou soberano e poderoso, enviando as pragas. Mas Faraó estava com o coração endurecido e o povo estava escravizado no Egito, mesmo depois de 9 grandes pragas enviadas pelo próprio Deus. E nós temos aqui neste lugar ouvido muitas coisas acerca de depender de Deus, esperar o tempo de Deus, que um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia, que nós temos que esperar com paciência. Nós temos ouvido isso neste lugar, pela boca de muitos servos e servas do Senhor. E nesta noite o Senhor fala um pouquinho mais acerca destas coisas. Foram 9 grandes pragas e Faraó não deixou o povo ir. O povo estava cativo. Mas o Senhor fala para Moisés: Moisés, vem aqui, eu vou te dar algumas instruções. Vai lá e fala com o Faraó. Fala que eu vou passar sobre todo o Egito. E eu vou passar em cada casa, em cada família. E o primogênito de cada família, desde o Faraó até o servo, a serva que trabalha lá no moinho, e também os animais dos rebanhos, animais domésticos, se fosse o caso na época, todos os primogênitos morrerão. Mas Faraó não quis saber. Ele ouviu e não mudou a sua decisão. E Moisés saiu. E o Senhor continuou a falar com Moisés. E aí começa a instituição, o começo da Páscoa. Deus falou: Moisés, você vai passar para o povo, que é para eles pegarem um cordeiro ou um cabrito, tá? Eu quero fazer um parênteses aqui. O povo de Deus fala, a Bíblia fala que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, amém? E nós usamos o cordeiro como símbolo, amém? Vamos continuar. Não vai ser na IECP Parque do Carmo que vai começar uma grande mudança e começar, ao invés de falar cordeiro, falar cabrito, mas que nós saibamos e tenhamos o conhecimento que podia ser um cordeiro, mas também podia ser um cabrito. E o próprio povo judeu dava preferência aos cordeiros, né? Eu não sei quantos aqui já comeram cabrito, né? Carne de cabrito. O Hélio com certeza, talvez o pastor Expedito, o Lucas eu já fiz, também comeu, o Henrique, a Gabriela, mas não sei quantos. A carne de cabrito é uma carne forte, que tem um cheiro mais de animal selvagem, né? É uma carne, usando o termo para alimento, talvez não seja o termo correto, mas é uma carne forte. E a carne de cordeiro, mais delicada, mais, entre aspas, tranquila para comer. Então, nós sabemos que o Senhor autorizou que fosse usado um cordeiro de 1 ano ou um cabrito. Vamos continuar sempre aqui então falando do cordeiro, mas nós aprendemos que podia ser um cabrito, né? Já estou falando cabrito, então, macho, de 1 ano, sem defeito
sem mancha. Não podia ser um cordeiro cego, não podia ser um cordeiro manco, não podia ser um cordeiro que estava com problemas com a pelagem. Não, tinha que ser perfeito. Então você vai falar para cada família separar um cordeiro. E outra coisa, isso vai acontecer para o 14º dia do mês de Abib. Então, o Senhor instituiu que aquele mês, o mês de Abib, seria o primeiro mês do ano. Tudo por conta deste grande acontecimento. E o Senhor falou: olha, cada família vai sacrificar um cordeiro. Se essa família for pequena e o cordeiro for muito grande para ser consumido por essa família, então essa família pode se juntar com outra. Olha só, que esteja próxima, uma família vizinha. Então não podia escolher, era a que estava mais perto. Entende? E muitas vezes no Evangelho nós queremos escolher pessoas e lugares. E na hora do vamos ver, na hora da aflição, na hora que a bênção está chegando, mas primeiro eu estou aqui na aflição, Deus não fala: escolhe lá quem você mais gosta, escolhe lá com quem você tem afinidade. Deus fala assim: escolha uma família vizinha, próxima, e junte-se com ela e comam juntos, ou essas famílias comam juntas o cordeiro. E nós aprendemos nesta manhã com o Senhor sobre isso também. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoas para amar e para salvar. E nós, como filhos de Deus, seguidores de Cristo, temos que imitar a Cristo. E nós temos que observar a palavra a cada dia, aquilo que ela fala aos nossos corações. E o Senhor tem falado desta maneira, nesta manhã, aos nossos corações. É com a família que está próxima, que está do lado, aquela que, na verdade, você não tem intimidade, mas é aquela que vai completar, para que vocês possam juntos comer o cordeiro. E o Senhor então especificou mais algumas coisas: vocês vão sacrificar, vocês vão comer, vocês farão todas essas coisas de uma forma apressada, com os lombos cingidos, ou seja, já com roupa de sair. Vocês também farão isso já com sandálias nos pés e cajado na mão, porque isso é algo que vocês farão com pressa, correndo rápido. E vocês pegarão o sangue desse animal que foi sacrificado e passarão nos umbrais das portas, nos dois umbrais e na parte de cima também. Ou seja, vocês cobrirão todo o batente da porta e a parte de cima com o sangue desse cordeiro. E aí vocês comerão tudo. E vocês não poderão cozinhar e nem comer nenhuma parte crua, nada cozinhado em água e nada cru. Vocês assarão no fogo e comerão tudo: corpo, cabeça e vísceras comestíveis, tudo será assado no fogo e vocês comerão. E se porventura sobrar, porque comida, coisa de comer é assim, às vezes falta, às vezes sobra, né? Se porventura sobrar, não vai jogar fora. Quando o Lucas está, nunca sobra, né? Vamos lá. Se porventura sobrar, se
porventura sobrar, não pode jogar fora. E não pode guardar e comer no outro dia. Queima tudo no fogo. Se sobrar, mesmo que seja a parte comestível, vocês queimem no fogo. E também comam pão asmo, ou seja, pão sem fermento. Porque o pão fermentado, ele tem que descansar, tem que ter paciência, tem que esperar, tem que crescer. Eu nunca fiz pão, mas deve ser assim. Aí põe no forno e fica bonito, grandão. Era um pão assim, fica um pãozão assim, né? É um pão fermentado, que pro dia a dia é assim mesmo que tem que fazer. Mas lá o pão era sem fermento, ou seja, porque tem que ter pressa. Eu quero que vocês tenham pressa de sair da escravidão. Para sair da escravidão é com pressa, é correndo, já tem que estar com as sandálias nos pés e com o cajado na mão. Por quê? Porque eu vou passar matando os primogênitos. Eu vou passar e vou tirar a vida. Eu vou dar o castigo para aqueles que não têm o sangue do Cordeiro, para aqueles que não declaram o sangue do Cordeiro, passado nos umbrais da porta. Vocês estão entendendo? É com pressa. E vocês podem também comer, junto algumas, podem não devem, ervas amargas, que é para vocês lembrarem do tempo de angústia da escravidão, do que vocês estão saindo, que é da escravidão para a liberdade. E o pastor Omar disse aqui sobre o significado de Páscoa, passar por cima, e também tem o significado de saltar, ou seja, saltar no sentido de poupar. Eu bato aqui, salto esse, ou seja, eu poupo esse. Então Páscoa tem esse significado. O Senhor passou, mas Ele saltou, Ele poupou aqueles que tinham o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor, Ele é maravilhoso. Os planos de Deus são lindos, com os significados, com as dificuldades, mas os planos do Senhor são lindos e são perfeitos. Aleluia. E a Bíblia fala que o povo obedeceu ao pé da risca, direitinho, sem nenhum tipo de brecha para uma falha. Fizeram conforme Moisés orientou, antes orientado por Deus. E olha só, segura essa parte aqui, ó. O povo obedeceu o que Moisés e Arão orientaram antes, ou seja, Moisés e Arão receberam de Deus. Amém? Percebam que Deus não foi lá e falou com o povo. Deus não se deu acesso ao povo, mas a Moisés e Arão. E então o povo obedeceu. E Deus passou. E toda a casa no Egito, exceto as casas dos hebreus que tinham o sangue do Cordeiro na porta, nos umbrais, nos batentes, toda a casa havia choro. Em toda casa havia grande pranto. E a Bíblia diz que no Egito nunca mais houve e nunca mais haverá tanta dor, tanto choro e tanta angústia. Porque era um luto geral na nação, desde o filho mais velho de Faraó, todos os seus animais, todos os filhos de todos os seus servos, todos os primogênitos, inclusive se fosse mulher, tá? É outra coisa que muitas vezes fica perdido aí, ou o cristão não conhece. Ah, tá,
tem uma família lá que são 3 mulheres. Não tinha um homem. Ou nasceu 3 mulheres e depois nasceu um rapaz. Ele é o primogênito? Não. Primogênita era aquela moça lá que nasceu primeiro. Inclusive as mulheres também dos egípcios, se fosse a primeira filha, a primeira cria dos animais, morria. E morreram. E então, quando o faraó viu isso, e ele pensou: o que esse Deus é mais capaz de fazer? Eu vou deixar esse povo embora. E o povo foi liberto. Aconteceram muitas coisas. Eles pegaram vasos, os egípcios deram joias, deram vasos, eles levaram muitas coisas, mas como o Senhor disse, essa saída foi correndo, foi rápido. E aí eu vou pular a parte da história que Moisés se arrepende de ter libertado, fica com raiva, ainda mais com o filho morto ali, e fala: não, eu vou seguir, vou matar esse povo. E aí ele segue, e aí Deus abre o mar vermelho, o povo passa, o exército de Faraó morre afogado no mar vermelho, e aí sim o povo de Deus começa a caminhar rumo à terra prometida. E o povo de Deus erra muito no deserto, em uma caminhada de poucos dias, talvez um pouco mais aí de um mês, vira 40 anos de caminhada, até que eles chegam à terra prometida. E essa Páscoa instituída não era só no dia de sair do Egito, mas era para ser feito, isso orientação de Deus, todos os anos, para que esse grande feito, essa grande libertação, fosse relembrada pelo povo de Deus, até aí exclusivo, que era o povo judeu, fosse relembrado. Então eles tinham que contar para os seus filhos, eles tinham que sentar, celebrar a Páscoa com todos os rituais, com todas as regras, e chegar para os filhos, talvez aí de 5, 6, de 4 anos, e começar a contar: olha, a gente era escravo lá no Egito, e o Senhor libertou, foram enviadas 10 pragas, e o Senhor na última nos libertou, e a gente caminhou. Era para contar. No deserto, os historiadores dizem que talvez aconteceu uma Páscoa ali no primeiro ano, mas pela dificuldade de estarem em caravana, em trajeto, no deserto, a Páscoa não tinha condição de ser feita. Mas quando chegaram à terra prometida, com Josué, que foi o sucessor de Moisés, já celebraram a Páscoa. E a Páscoa era celebrada todo ano. Às vezes o povo de Deus, em determinados períodos, por desobediência, por se voltarem a outros deuses e esquecerem que tinham sido libertados da escravidão, voltavam para o pecado. Eles voltavam também para a escravidão, Deus permitia. E aí talvez nessa época de escravidão, quando todo o povo estava cativo, escravo, a Páscoa do Senhor não tinha condições físicas de serem celebradas, mas sempre que sim, o povo celebrava a Páscoa. E nós chegamos nos dias de Jesus. Então nós caminhamos na história do povo judeu e chegamos nos dias de Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos entender uma coisa aqui. Os hebreus são os patriarcas, os que saíram da escravidão para a liberdade lá da terra do Egito, são os hebreus, ok? Porém, a partir desta saída, eles são também denominados israelitas, ok? Então o povo hebreu são os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, os hebreus,
Moisés, um hebreu, ok. Começa a crescer com os filhos de Jacó. Jacó tem um nome mudado lá, naquela noite, para Israel. E a nação, o povo de Deus, então, passa-se a ser chamada ou chamado de Israel, israelitas. Amém? Ok. Houveram muitos reis, muitas brigas, muitas guerras. E em determinado momento, um dos filhos do rei Davi se revoltou, porque Davi queria passar a sucessão do seu reinado para um dos filhos mais novos, que era Salomão. E o filho mais velho, ele falou, não, o certo é passar para o mais velho. Então houve ali uma revolta, uma briga, um desentendimento. E a nação de Israel se dividiu. E aí foi chamado Reino do Sul e Reino do Norte. 10 tribos continuaram sendo chamadas de Israel. E a tribo de Judá, que era a tribo de Davi, Benjamim, que ficou ali também, foram chamados então de judeus. Ok? Então os judeus são aqueles que permaneceram fiéis e servindo ao rei Davi e ao rei Salomão. E a outra parte do povo de Israel ficou numa política à parte, sendo chamados de israelitas. Ok? E os judeus, então, ali em Jerusalém, no tempo de Jesus, que Jesus, humanamente falando, era do povo judeu. Ele era descendente da tribo de Judá, da mesma tribo que Davi era descendente. É por isso também que se fala estrela de Davi. Nos tempos de Jesus, a Páscoa era celebrada todos os anos. Jesus, ainda na terra, celebrava a Páscoa sacrificando ou participando desse sacrifício do Cordeiro. Porque quando, aos 12 anos, Maria e José, os seus pais na terra, perderam ele e foram procurar, eles estavam viajando 3 dias procurando Jesus. Aí quando voltou, ele estava lá no templo falando com os escribas, com os entendidos, e estava até impressionando esses com a sua sabedoria. Eles estavam voltando de Jerusalém justamente porque eles tinham ido para uma festa, para uma celebração da Páscoa. E a Bíblia cita mais algumas vezes nos evangelhos esta celebração. Mas esse cordeiro sacrificado para expiação do pecado, ele teve um tempo limite. Ele teve uma última vez. Nós lemos em Êxodo que Deus falou que era uma celebração para ser feita de forma perpétua. O perpétuo significa sempre, para sempre. Mas aí a Bíblia não está se contradizendo? Não, porque também foi Deus, parte da Trindade, Jesus Cristo, que veio para encerrar isso. Jesus Cristo, ele veio, ele morreu e ressuscitou para ser o holocausto, o sacrifício definitivo. Porque ele é o sacrifício perfeito. Ele é aquele que pode realmente apagar, ele pode expiar os nossos pecados de uma forma definitiva, sendo que não precisa ser feito novamente e novamente, o ano que vem, o mês que vem, o trimestre que vem, não. O Senhor, ele veio
para nos dar vida, e vida em abundância. E eu não consigo entender uma vida em abundância sem relacionar essa vida com o quê? Com a vida eterna. Vida eterna, vida para sempre. Vida. Vida significa alegria. Vida, aleluia, quando nasce uma criança, quando alguém fica doente, sara. Vida. Vida. Vida abundante. Vida eterna. Vida para sempre. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele começou o seu ministério aos 30 anos. Ele fez discípulos. Ele fez apóstolos. Ele curou. Ele libertou. Ele ressuscitou mortos. Ele fez grandes coisas. Ele multiplicou alimento. Ele pregou. Ele falou de Deus. Ele falou da palavra. Ele fez, completou o seu ministério. Quando estava chegando perto da sua partida, para ele ir para lá, para o céu, voltar para o lado de Deus, ele preparou os seus apóstolos para continuar a falar da salvação e do Evangelho. E então, o Senhor foi pendurado na cruz. Ele foi acusado injustamente. Ele foi entregue na mão da autoridade local, os romanos na época, não por conta dos próprios romanos, mas por conta do próprio povo de Deus. Aqueles para quem ele veio salvar, queria uma salvação diferente daquela que ele veio dar. E pela sua grande misericórdia, ele muitas vezes dava. Não tinha lá, levanta e anda. Tua fé te fez andar. Não, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, o grande benefício que Jesus veio nos trazer é essa salvação, é essa libertação da escravidão. Porque existe um ditado: livre é aquele que faz o que quer. Mentira! Livre é aquele que faz o que não quer. Porque aquele que faz o que quer é escravo de si mesmo. E a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Já pensou se eu for por tudo que eu quero, por tudo que eu gosto, por tudo aquilo que me dá prazer e me satisfaz? Então eu vivo fazendo aquilo que eu não quero. Aquilo que eu quero, eu não faço. E você é livre? Você é livre, presbítero? Sou livre porque eu faço o que eu não quero. Eu faço aquilo que Ele falou que é bom, aquilo que Ele quer. Aí você é livre. E é essa liberdade que Ele veio trazer para mim, para você, para todo o ser vivente na terra. Está à disposição pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu sacrifício, pelo sangue derramado na cruz, pela sua carne que foi ferida e foi cortada. Está aí. E hoje é Páscoa. Coelhinho, chocolate, carne e sangue. Páscoa não é coelhinho, não é chocolate, é carne e é sangue. E na Páscoa comiam o cordeiro. E o cordeiro não é peixe. O cordeiro não é carne branca. E tem irmão muitas vezes com uma falta de entendimento se escandalizando, porque o irmão trabalhou, conseguiu uma folga nesse feriado aí, ele assou um churrasco, carne vermelha. Misericórdia, irmão. Misericórdia a você.
Na Páscoa comia cordeiro e cabrito, e são carnes vermelhas. Aleluia. Amém? O que o Senhor quer de nós é aquilo que Ele deixou. Olha, agora eu vou aqui partir o pão. Toma aqui, apóstolo. Come comigo. Come comigo. O vinho aqui, bebe comigo. Porque agora, para relembrar o sacrifício, não do cordeiro, não porque tirou lá do Egito, mas o meu sacrifício, que vai acontecer já. Lá na cruz, vocês vão fazer dessa maneira. E vocês vão fazer isso sempre, em memória de mim, até que eu venha para buscar a minha igreja. Aleluia! Então a nossa Páscoa, ela é celebrada aqui na nossa igreja, no nosso ministério, todos os meses, quando nós participamos da Santa Ceia. Aleluia. Sim, Páscoa, ressurreição. Páscoa, libertação da escravidão, do pecado, da sujeira, do inferno. Nossa, presbítero, que forte! Domingo de manhã era para celebrar libertação do inferno. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Não tem um jeitinho, purgatório, fica lá um tempinho, já no corpo espiritual, que aí você resolve e se comportar lá vai para o céu. Mentira! Fechou os olhos, o julgamento está feito. Porém a salvação está disponível. A salvação hoje está disponível, graças a Jesus Cristo e o seu sacrifício. Aleluia! Quando nós entendermos de uma forma definitiva que Jesus veio para nos salvar, que o propósito da sua morte e da sua interação com a gente, por meio do véu do templo ter se rasgado, nos deu acesso a Deus, tanto para pedir quanto para dar. Dar adoração, dar louvor e pedir, preciso disso, necessito daquilo. Quando nós entendermos que o principal disso é a nossa vida eterna, é nos levar para o céu, nós também vamos ter aquilo que nós necessitamos aqui na terra. Vamos ter sim, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é Deus de prosperidade, Ele é Deus que abençoa com dinheiro sim. Ele é Deus que abençoa com casa própria, com carro modelo novo aí, saiu agora. É claro que é. Ele é Deus para isso também. Aleluia. Mas nós temos que entender que Ele é Deus, principalmente para a salvação. Amém? Que nós possamos, irmãos, nesta Páscoa, ter o nosso coração cheio de alegria e de gratidão. Aleluia. Porque o sangue de Jesus lavou as nossas vestes. E Jesus é assim mesmo. Uma coisa que é vermelha deixa alvo mais do que a neve. Lava as vestes no sangue e ela sai mais branca do que a neve. Jesus é assim. É assim que Jesus faz. E com as vestes brancas, lavadas, sem sujeira de pecado, é que nos faz entrar no céu. Amém? Os irmãos recebem esta palavra em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Retorno a palavra aqui ao pastor Humano. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa, amados. Nós temos que fazer sempre menção a isso, lembrarmos que por essa liberdade que temos hoje, nosso Senhor Jesus fez algo que talvez Ele não quisesse fazer,
porque ele até pediu ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a sua vontade. Ele fez o que ele talvez não quisesse, mas o que foi necessário ser feito, para que hoje nós fôssemos livres da morte e do pecado. Vamos aplaudir mais uma vez, Senhor Jesus amado. Louvado seja o nome do Senhor.